Ok, então neste vídeo vamos conversar sobre edema pulmonar intersticial, ou edema hidrostático ou edema cardiogênico. A fisiopatologia básica seria uma falência das câmaras cardíacas à esquerda, aumentando a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e retrogradamente aumentando a pressão nas veias pulmonares, aumentando a pressão venocapilar pulmonar, causando um edema intersticial, causando um edema intraalveolar. Um edema que depende aí das pressões hidrostáticas e também da gravidade, do efeito da gravidade. Nós temos aqui um septo interlobular, para cá um lóbulo pulmonar secundário, para cá outro lóbulo pulmonar secundário. Veja que o septo está alargado, veja que há edema no conjuntivo desse septo e observe aqui os vasos linfáticos bastante dilatados nesse septo. Então isso aqui vai dar um espessamento de septos interlobulares na tomografia. É uma das manifestações do edema quando ele está predominantemente intersticial. Aqui temos uma outra lâmina com edema pulmonar alveolar. Observe isso aqui, esse transudado aqui, rosa, é edema pulmonar, edema intraalveolar. Observe que os alvéolos estão parcialmente preenchidos por edema. Tem alvéolos que não têm edema, alvéolos que têm preenchimento parcial por edema. Isso vai dar na tomografia computadorizada o padrão em vidro fosco, opacidade em vidro fosco. Agora, quando os alvéolos estão completamente preenchidos por edema, como neste caso, o que vai aparecer são opacidades do tipo consolidação. Nós vamos ver aí na tomografia. Então temos aqui o primeiro caso. Observe essa tomografia computadorizada, alta resolução, janela de pulmão. Você observe aqui que está muito fácil delimitar os septos interalveolares. Veja aqui. Você delimita com perfeição os lóbulos pulmonares secundários. Arteríola centrilobular, septos interlobulares. Então está muito fácil de identificar os lóbulos pulmonares secundários. Isso por quê? Porque os septos interalveolares estão espessados. Eles se espessaram neste caso, por causa de edema cardiogênico, edema intersticial. Então tem edema nos septos interlobulares, tem dilatação dos vasos linfáticos que estão drenando, tentando drenar esse edema, e tem também dilatação de veias. Observe que há dilatação das veias. As veias que a gente normalmente encontra na junção dos septos interlobulares, elas estão mais proeminentes do que o normal, está mais fácil de ver. Então, isso aqui é claramente patológico. Normalmente a gente não vê os septos tão facilmente, não delimitamos tão facilmente aqui essas estruturas poligonais que são os lóbulos secundários, lóbulos pulmonares secundários. Quando aparece, significa que há um espessamento desses septos interlobulares. É um espessamento liso. O que aparece aqui como nódulos, na verdade, são veias pulmonares que também estão dilatadas, por conta aí do aumento da pressão retrogradamente das câmaras cardíacas esquerda. Veja aqui um outro caso, um corte mais na base pulmonar. Observe a mesma coisa. Veja que os septos interalveolares estão muito espessados, você vê eles com muita facilidade, você delimita as estruturas poligonais aqui, que são os lóbulos pulmonares secundários, com muita facilidade. Então isso aqui é típico de espessamento de septo interlobular, neste caso de edema pulmonar intersticial cardiogênico. Observe que os vasos estão dilatados também.
estão mais proeminentes do que o habitual, e você observa que a parede dos brônquios, aqui é um brônquio, a parede dos brônquios, não é bronquíolo, é brônquio, está ligeiramente mais espessada do que o habitual. Normalmente a gente não vê ela tão espessa assim. Isso porque há edema no interstício peribroncovascular, o que contribui para o espessamento da parede do brônquio e contribui também para o aparente espessamento dos vasos. Os vasos estão dilatados, mas tem edema peribroncovascular também e edema intersticial. Veja esse outro caso, corte na base dos pulmões, veja a mesma coisa, né? Os septos interlobulares bem dilatados, bem proeminentes, bem espessados, mas o espessamento é liso, então isso favorece aí a possibilidade de edema intersticial. Delimitamos com muita facilidade os lóbulos pulmonares secundários, e além disso você tem opacidades em vidro fosco, são essas opacidades aqui, só que você vê através dela os vasos. Veja, aqui tem uma opacidade pulmonar, mas eu estou vendo que tem um vaso aqui. Observe aqui, eu consigo ver os vasos através da opacidade pulmonar. Isso é opacidade em vidro fosco. Isso é preenchimento parcial dos alvéolos. Portanto, nós temos edema alveolar e edema intersticial bilateral, neste caso bilateral e simétrico. E observe um outro detalhe, no caso do edema hidrostático, do edema cardiogênico, como o paciente faz o exame deitado, esse edema predomina nas regiões posteriores aqui. Mas ele não predomina na região justa pleural, predomina nas regiões posteriores, mas não fica muito colado na pleura. Observe aqui a mesma coisa. Veja que na porção anterior tem edema intersticial, mas tem pouquíssimo edema alveolar. Você quase não vê opacidade em vidro fosco. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas aqui nos lobos inferiores e principalmente nas regiões posteriores, você vê o predomínio do edema. Reconstrução coronal da tomografia, você observa que há um predomínio perilar também. Edema pulmonar cardiogênico, veja opacidades em vidro fosco, vidro fosco porque você consegue ver os vasos por transparência através da opacidade, nas regiões perilares, ao redor da árvore brônquica, ao redor do feixe broncovascular. Então isso é muito típico de edema pulmonar cardiogênico. Novamente, espessamento dos septos interlobulares, está muito fácil de ver. Veja que septos interlobulares espessados, horizontais, que dá aquelas linhas B de Kerley, que a gente vê na radiografia. E conseguimos delimitar com muita facilidade os lóbulos pulmonares secundários. Como você se lembra, no vídeo anterior eu mostrei que em tomografias normais a gente consegue até delimitar mais ou menos, parcialmente, com um pouco de imaginação, os lóbulos pulmonares secundários. Mas nesse caso você delimita aqui com muita facilidade, ok? Então edema pulmonar cardiogênico aqui no caso. Observe aqui, septos interlobulares, muito fácil de visualizar, muito fácil de desenhar, e os lóbulos pulmonares secundários também muito fácil de identificar. Aqui uma arteríola central. Então isso aqui é espessamento liso dos septos interlobulares, significando aí edema intersticial. Nesse caso há também derrame pleural bilateral. Aqui derrame pleural à direita, derrame pleural à esquerda. O derrame pleural à direita maior do que a esquerda, o que é bem típico da insuficiência cardíaca. Nesse outro caso, você tem aí também septos interlobulares um pouco espessados, mas tem principalmente opacidades em vidro fosco. Opacidades em vidro fosco, e observe o predomínio nas regiões mais posteriores, tanto dos lobos superiores quanto dos lobos inferiores. E você observa que há um fino reticulado, que é edema intersticial no interstício intralobular.
Então isso é muito típico. E aqui já áreas de consolidação, onde você tem a opacidade, mas não vê mais os vasos através da opacidade, ok? Então neste vídeo vimos aí imagens muito típicas de edema pulmonar intersticial. Lembrando que é um diagnóstico que tem que ser corroborado pela clínica, porque não há um achado patognomônico desse tipo de edema na tomografia. Você pode ter casos, por exemplo, de linfangite carcinomatosa que se parece com edema pulmonar intersticial. Você pode ter casos de linfoma, de leucemias. Você pode ter casos aí até de histiocytoses, casos de linfangiectasia congênita, casos de estenose de veias pulmonares. Então, tem muitas causas, muitas doenças que podem compartilhar esse mesmo achado na tomografia. É necessário, evidentemente, a correlação com os dados clínicos e com os outros exames, principalmente os exames funcionais cardíacos, ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.